18 horas e 3 minutos que a gente está fazendo essa live para você e o pau comeu hoje, né? O ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender uma testemunha em plena audiência. O ministro Alexandre de Moraes está extremamente nervoso. Imagina a hora que o Trump bateu na porta dele. O ministro Alexandre de Moraes está de uma vez descontrolado, saiu do controle. E vocês vão entender que foi por um motivo banal. Ele não aguentou, ele não tolerou ser confrontado por uma pessoa inteligente. Lembrando que o Aldo Rebelo era membro do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, do Partidão, né? Acabou de ver na CNN, porque o negócio acabou de sair, a coisa explodiu agora há pouco. E agora, vocês estão entendendo por que eles não querem transmitir ao vivo? Imaginaram se isso tivesse sido transmitido ao vivo? É impressionante o que nós estamos vivendo no Brasil, a censura. E é justamente essa palavra que deixou o ministro Alexandre de Moraes enlouquecido. Eu só tenho uma coisa a dizer para o ministro. É bom ele começar a tomar um Rivotril, sei lá, alguma coisa para acalmar, porque vai ficar pior, viu, ministro? Eu vou ler aqui e o pau quebrou. Vocês estão lembrados do Aldo Rebelo, sim ou não? Quem aqui se lembra do Aldo Rebelo? E o Aldo Rebelo sabe de muita coisa porque ele conhece muita coisa. Inclusive, se não me engano, ele já foi ministro da Defesa, né? E ele foi chamado como testemunha. Estão lembrados dele? Pois é. Olha só isso aqui. Moraes bate boca com o ex-ministro e ameaça prendê-lo por desacato. O ex-ministro foi chamado como testemunha. O ministro Alexandre de Moraes não gostou do fato dele falar da língua portuguesa e dar uma aula para os ministros do STF. Isso foi o suficiente para deixar o rei nu. O rei ficou nu. Ficou provado ali que a tese dele era absurda. Por conta disso, ele quis prender o ex-ministro. Tá duvidando? Olha só. Moraes bate boca com o ex-ministro e ameaça prendê-lo por desacato. Ministro advertiu Aldo Rebelo após o ex-deputado dizer estar sendo censurado. Ele depõe como testemunha de Almir Garnier na ação penal sobre a tentativa de golpe. Veja só. Viu como ele tá muito nervoso, gente? Ele tá muito nervoso. Eu falei para vocês que tá que não passa nem o Wi-Fi atualmente. Tá até piscando, não passa nem o Wi-Fi. O ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bateu boca com o ex-ministro e ex-deputado federal José Aldo Rebelo e ameaçou prendê-lo por desacato. Rebelo depõe como testemunha de defesa do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha no governo. Ex-comandante da Marinha no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado em 2022. Questionado pelo advogado Demóstenes Torres, que é ex-procurador de justiça e também ex-senador, se era possível um almirante, por uma decisão dele mesmo, mobilizar efetivos navais, Rebelo disse que a resposta dada por Garnier de que ele estaria, entre aspas, à disposição, foi uma força de expressão. O episódio é mencionado no relatório da Polícia Federal, onde mostra que o almirante supostamente teria oferecido tanques da corporação para um golpe de Estado. Aí eu abro aspas para o Aldo Rebelo e vocês vão ver por que o Moraes ficou putinho da vida. Na língua portuguesa, nós temos a força da expressão, que não pode ser usada literalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês logo depois de ler isso daqui. Quando alguém diz estou frito, não quer dizer que está na frigideira. Quando alguém diz que está à disposição, não pode ser lido literalmente, disse o ex-ministro. Moraes então questionou se Rebelo estava presente na reunião em que Garnier deu a declaração. Diante da negativa,
o ministro do STF disse que ele não poderia avaliar a língua portuguesa. Espera um pouquinho. Você só pode avaliar a língua portuguesa se você estiver presente no local? Eu vou dar um exemplo para depois continuar lendo aqui, vocês vão ver o que deu essa história. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você dá uma cacetada na cabeça, e aí você fala assim, ixi, quebrei a cabeça. Ou que você está com alguma dificuldade, eu estou quebrando a cabeça para resolver tal coisa. Você pegou um martelo e arrebentou a cabeça? Você pegou um martelo e arrebentou a sua cabeça? Você não precisa estar presente no fato para saber que isso foi uma força de expressão. Isso é língua portuguesa. Não interessa se a pessoa está presente ou não está presente. Vocês não estão presentes aqui. Se eu falar assim, poxa, quebrei a cabeça a noite inteira tentando resolver um problema. Olha só, ele tentou o suicídio. Ele tentou se matar. Ele afirmou que quebrou a cabeça. Ele mentiu, é fake news, porque no dia seguinte ele não estava ensanguentado e nem apareceu com a cabeça quebrada. E aí vem um ministro do Supremo que se sente Deus e pergunta, você por um acaso estava lá para saber se foi força ou expressão ou não que ele utilizou? Você consegue dizer se ele não queria mesmo se matar? Você precisa estar presente num lugar para saber o que é uma força de expressão? Estar à disposição do chefe das Forças Armadas é uma força de expressão, mas também é uma obrigação. Quando aquele brigadeiro, que depois eu vou trazer aqui porque tem notícias reveladoras a respeito dele, ele tem rabo preso, por isso ele pode falar qualquer coisa que não pode ser levado em consideração, e depois nós vamos mostrar. Correndo o risco, obviamente, de receber uma nova notificação judicial, dessa vez da Polícia Federal, porque a gente não pode falar a verdade para vocês. E Deus é tão bom que eu denunciei e trouxe o que agora estão tentando me calar há 3 dias. No dia seguinte, a Globo fez uma matéria no jornal Valor Econômico. E no mesmo dia, a OAB entrou com uma representação e a CGU começou a investigar. Para vocês verem como que eu estava errado naquilo que eu falei, né? A mesma coisa acontece em relação ao momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento em que os bandidos estão soltos e nós estamos sendo presos. Os bandidos estão falando o que bem entendem e nós estamos sendo calados. Veja só, eu vou voltar para que vocês entendam. Moraes então questionou se Rebelo estava presente na reunião em que Garnier deu a declaração. Diante da negativa, o ministro do STF disse que ele não poderia avaliar a língua portuguesa do momento. Abro aspas para o Aldo Rebelo. A minha apreciação da língua portuguesa é minha. Eu não admito censura. Falou na cara do Moraes. Disse o ex-deputado. Moraes respondeu, o senhor vai ser preso por desacato se o senhor não se comportar. Qual foi o momento que ele não se comportou? Ele, Aldo Rebelo, é uma das pessoas que foi anistiada no passado. Militante de esquerda. Ele foi um daqueles que lutaram contra a censura. Outros hoje tentam censurar. Ele está defendendo a liberdade de expressão. Agora eu pergunto, quem é o ministro Alexandre de Moraes para querer dizer a uma testemunha o que ela deve ou não falar? O que ela deve ou não interpretar? Está corretíssimo, Aldo Rebelo. A interpretação é minha. A gente não sabe o que aconteceu de fato. Mas se eu sou advogado do Aldo Rebelo, nesse exato momento eu peço
venha ao ministro Alexandre de Moraes e informo que eu vou processá-lo por desacato? Não, por abuso. Porque se existe o crime de desacato, existe o crime de abuso de autoridade e ele não pode coagir uma testemunha no ato do depoimento. Ele não pode querer censurar uma testemunha quando está depondo. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso porque o plano está dando errado. Ele fez isso porque ele está sentindo o ventinho do Trump no pescoço. Ele está sentindo o fungar do nariz do Trump no ouvido. A festa está acabando. Veja só. Aldo Rebelo responde: eu estou me comportando. O senhor vai admitir que eu faço a minha apreciação? E nós não sabemos qual foi o desfecho. O Aldo Rebelo não se calou diante da ameaça. E isso só está mostrando o quanto o ministro Alexandre de Moraes está nervoso, apavorado, amedrontado, encagaçado. E, por falar nisso, eu acabo de ver a Júlia do Ailib dizer que os ministros do STF estão nervosos, bravos, com a sanção que vai ser aplicada contra Moraes, contra Gonê, contra Fábio Chori e contra os demais integrantes da primeira turma. Vai ser aplicada, porque não depende do governo brasileiro, não depende do Itamaraty, não depende da Globo, não depende do Moraes, não depende de ninguém, depende exclusivamente do governo americano, que é soberano para aplicar a sanção que ele bem entender a quem quiser. Nós estamos avisando que essa galera está ficando preocupada e nervosa. Os ministros começaram a entrar no módulo desespero, mas eles não estavam dando de ombros. Segundo a Eliana Castanhede, os ministros que cercam Moraes, as fontes me disseram, o Moraes não está com medo, ele está dando de ombros para a decisão do Trump. Parece que não, né? Como dizia a musiquinha, elas estão descontroladas. As jornalistas da Bobo News estão no desespero. E por que que os ministros do STF começaram a ficar apavorados e o ministro Alexandre de Moraes também? Porque eles estão nus. Isso é uma força de expressão, ministro Alexandre de Moraes, que vem da frase, o rei está nu. Espero não ser preso por conta disso. E por que que eu estou afirmando isso? Porque o governo americano, através da CIA e do FBI, chegou nos vencimentos e começou a rastrear as esposas dos digníssimos ministros. Entenderam? É justamente por isso que eles estão apavorados. Nós vamos começar a assistir daqui por diante, a cada dia, uma cena e uma demonstração de medo. E o governo americano deve, nas próximas 3 semanas, eu acredito que 2, mas pode chegar a 3 semanas, anunciar a primeira medida. E quando isso acontecer, vai sair na imprensa do mundo inteiro que um juiz do Supremo Tribunal Federal pratica abusos dos direitos humanos segundo a visão do governo norte-americano. Isso vai ser exposto ao mundo inteiro. E todos os países que mantêm relações com os Estados Unidos, todas as empresas que mantêm relações com empresas americanas, terão que atender a esta decisão do governo americano
sob pena de colocar em risco suas próprias relações com os Estados Unidos e com suas empresas. Para quem não acompanhou as outras lives, eu vou dar um exemplo. O ministro Alexandre de Moraes não vai poder assistir uma série na Netflix, a não ser que utilize a conta de um terceiro, porque em nome dele não vai. Se ele fizer uma compra no Starbucks de um cafezinho, e olha que o cafezinho tá caro, mas para eles, né? As esposas recebem honorários milionários. O cafezinho tá caro. Mas se ele colocar o CPF na nota e o Starbucks vender um café para ele, o Starbucks para de operar no Brasil. E o dono da franquia perde a franquia. Vocês entenderam a situação? A coisa está realmente apertando. E o que vocês vão ver vai ser cada vez mais cenas como essa. Mas o castelo de areia está desmoronando. E aquilo que vai vir depois das sanções é que nós temos que estar atentos. O que será que vai sair? O que será que vai surgir logo depois da sanção do ministro e a sanção do PGR, do delegado Fábio Shaw? Quais serão as notícias que virão? O que vai ser demonstrado? O que vai ser desmascarado? Eu acredito que o medo é muito mais com o pós do que com o que vai receber de sanção. Pode ter certeza disso. Eu dei um spoiler, hein? Fica aí a dica. Alguém aqui falou em soltar fogos. Quem aqui viu a live que eu mostrei aqui no Crocodilo Reaça dos fogos estourando aqui à noite? Quem viu? Eu mostrei os fogos de artifício estourando à noite aqui. E eu falei para vocês, ó, anota aí, que vocês estão vendo aqui é só o começo. Quem viu, tá sabendo agora o porquê que eu fiz aquilo, tá certo?